Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e estou aqui com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigado pela presença. O senhor é muito bem-vindo para esta entrevista aqui ao Poder 360. Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui no Poder 360. Vamos debater importantes temas do meio ambiente. O Ministério vai lançar na próxima semana o programa Lixão Zero. Os lixões vão acabar mesmo no Brasil? Deveriam. É claro que isso não é uma tarefa fácil. Nós temos um país continental com mais de 5 mil municípios, com problemas inclusive financeiros graves. Mas essa cultura de enterrar lixo, isso ainda numa melhor hipótese, porque há casos que é o simples abandono do lixo no local, né? Isso está muito atrás do que o processo tecnológico permite. Hoje no mundo inteiro você tem reaproveitamento, reciclagem, a coleta seletiva e isso culmina com uma destinação para aproveitamento energético, no mais das vezes. E o que deveria ir, portanto, para o aterro é só o material inerte. Então nós temos que fazer um esforço nacional, governo federal, governos estaduais e os municípios, para caminhar rapidamente para essa solução de extinguir os aterros e não ter o aterro como uma solução desejável. Ela é uma solução tolerável. Então nós temos que caminhar para acabar com ela. Incinerar seria uma boa opção? A destinação do material, depois dele ser segregado, reciclado a parte que é possível reciclar, aí tem uma parte do material com poder de gerador de energia, que é ou a biodigestão para o material orgânico, ou a queima para o material que tem um maior poder calorífico. Ambos os casos são potenciais para geração de energia. O que precisa ter é um planejamento, técnica e alguma escala também. Não é todo o município, todo o volume de lixo que permite que você faça a utilização, quer seja para biodigestão e geração de gás, ou a queima, que é uma alternativa, inclusive, amplamente utilizada na Europa. Há perspectivas de o licenciamento ambiental ser mais rápido e eficiente no Brasil? Sim, é necessário que seja, né? O Congresso Nacional agora vai discutir a Lei Geral de Licenciamento, está uma questão já posta no Congresso. Portanto, nós precisamos auxiliar o Poder Legislativo para que formule o melhor marco legal para o licenciamento ambiental. É esse licenciamento ambiental, que decorrerá do trabalho do Congresso Nacional, que vai pautar a atuação dos órgãos licenciadores federal, estaduais e municipais. Claro que todos têm o seu poder delegado, em razão da Lei Complementar 140, tem também questões da peculiaridade das atividades econômicas em cada região do Brasil, mas a linha central do licenciamento é aquela que vai decorrer da lei de licenciamento que está em discussão no Congresso. E o Brasil precisa modernizar pelo seguinte: nós temos uma deficiência de análise em muitos casos, em que precisaria ser aprofundada, e por outro lado, um excesso de burocracia, perda de tempo, retrabalho em situações que não têm grande valor ou preocupação ambiental. Então precisa reequilibrar esse sistema e fazê-lo funcionar bem. Dar resposta para a sociedade, dar resposta para o setor produtivo e dar resposta de proteção ao meio ambiente de maneira concreta, de maneira incisiva. E é isso que se busca, portanto, na modernização do arcabouço regulatório e legislativo na área do meio ambiente. Tem situações em que o Estado tem um prazo para tomar a decisão. Isso seria possível no licenciamento ambiental? Sim, é possível para certas medidas. Claro que a concessão de uma licença pelo mero decurso do prazo é uma situação impossível de ser concebida na área ambiental, porque nós estamos falando de valores, de questões que são direitos indisponíveis. Você não vai tratar uma licença ambiental pura e simplesmente como algo que não deu em certo tempo, pode autorizar. Mas você pode ter mecanismos durante o processo, algumas instâncias do procedimento de obtenção de licença, que essas sim podem ter o decurso de prazo como uma trava de liberação, ou seja, na ausência de manifestação do órgão para aquela fase do processo, não para a licença como um todo. Naquela fase do processo você passa para a fase seguinte. Agora, nesses casos também é importante ter uma espécie de alerta para quem coordena os processos de licenciamento nos respectivos órgãos, para que identifique o porquê que está havendo um gargalo em determinada fase do processo de licenciamento. Porque é só assim que você aprimora, literalmente, o procedimento de análise e de decisão. Desmatamento vai diminuir no Brasil?
Nós temos que fazer um esforço para desmatamento ilegal ser combatido no Brasil. Há um sentimento correto de que o Brasil é o pulmão do mundo, nós temos uma floresta amazônica, temos biomas importantes e que precisam ser preservados, mas precisam ser preservados também conciliando o direito de propriedade, conciliando o desenvolvimento econômico e pautado pela lei. Nós temos no Brasil a lei mais restritiva do mundo, que é o Código Florestal, que instituiu reserva legal, instituiu áreas de proteção permanente, instituiu mecanismos de reconhecimento de áreas consolidadas, de situações pretéritas e que já deveriam estar pacificadas por força do lapso temporal e do corte temporal que o Código Florestal estabelece. Então, não permitir que o Código Florestal, enquanto uma lei federal discutida no Congresso Nacional, inclusive depois de mais ou menos 900 audiências públicas feitas pelo então relator deputado Aldo Rebelo, você não permitir que o Código Florestal alcance o seu objetivo é um grande desserviço para o Brasil. Porque você com isso atrapalha a agricultura, a produção e atrapalha mais ainda o meio ambiente. Porque poderiam haver produtores e proprietários recuperando áreas, fazendo, portanto, o que o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, determina, que são os acertos dos passivos ambientais, reconhecendo as áreas consolidadas, enfim, dando a segurança jurídica tão necessária para que esse processo do campo, né, da área rural, enfim, das propriedades, se estabeleça da melhor forma possível. Portanto, a instabilidade jurídica, a falta de previsibilidade atrapalham, sobretudo, o meio ambiente. O senhor está falando da supressão vegetal legal. Agora, o desmatamento ilegal, há perspectivas de que seja completamente eliminado no país ou isso é muito difícil? Olha, você dizer que não vai ter nenhum desmatamento ilegal, embora seja algo desejável, é pouco provável, porque o Brasil é um país gigantesco, com diferenças regionais, inclusive na Amazônia, de estado para estado, muito grandes. Você tem uma pressão sobre as unidades de conservação, sobre as terras indígenas, sobre uma série de áreas na região da Amazônia, por exemplo, e que vão permanentemente ser fustigadas. A resposta nossa tem que ser rigor na fiscalização e rigor na punição dos ilegais. Essa atividade ilegal decorre de extração de madeira, decorre de garimpo ilegal, decorre de abertura de áreas invadidas para tentar fazer grilagem e abertura para a agricultura. Então, tudo aquilo que é atividade ilegal será duramente combatido, monitorado, identificado e combatido por nós. E isso com apoio aberto, forte do gabinete do ministro, porque, evidentemente, é um tema que não nos deixa tranquilos. A questão do desmatamento ilegal tem que ser combatida, mas a distinção das atividades legais para as ilegais também é pressuposto desse trabalho. Perfeito. Sobre mudanças climáticas, o que o Brasil pretende cumprir ou deixar de cumprir no Acordo de Paris? O Brasil se comprometeu, fez a sua NDC, que são as contribuições determinadas pelo próprio país. O Brasil está caminhando muito bem para cumprir a sua NDC, seja no aumento da área reflorestada, seja na diminuição de gás de efeito estufa, enfim. É um trabalho que está sendo feito, está avançando e nós vamos cumprir. Qual é a nossa preocupação? É que o Brasil não assuma novos compromissos sem antes fazer uma verificação de quais os recursos financeiros que o mundo prometeu por ocasião do Acordo de Paris e que deveriam reverter para o Brasil, para os brasileiros que, por razões e atividades distintas, fazem as suas restrições ou atividades para ajudar, para que contribuam para cumprir a meta brasileira da NDC. Então, o nosso papel enquanto governo é exigir que esta compensação do mundo desenvolvido para com os países em desenvolvimento, e dentre eles o Brasil, que é aquele que mais faz, mais preserva, na agricultura, na pecuária, enfim, nas áreas da Amazônia, em outros biomas, nós temos um bom trabalho para mostrar. É perfeito? Não. Pode melhorar? Sem dúvida. Mas já tem um grande trabalho para mostrar e o Brasil precisa ser remunerado por isso. Aliás, nós precisamos, inclusive, incluir nesse trabalho o grande esforço da agenda urbana, que é o grande problema do meio ambiente, não é o campo. Se nós olharmos no campo brasileiro, nós vamos ver que ainda, em que pese tenham questões pontuais para serem melhoradas ou resolvidas, o grande problema do meio ambiente no Brasil está nas cidades. As cidades são muito poluídas, é isso?
Enquanto se discutiu o problema no campo, da Amazônia, mudanças climáticas, etc., sob a ótica do setor agroflorestal, deixou-se de lado completamente a questão ambiental urbana. Você vê as cidades com os rios todos poluídos, os lixões graçando no território nacional inteiro. Eu mesmo tive recentemente no estado da região Nordeste vários lixões, mas essa não é uma questão só do Nordeste, é do Brasil inteiro, inclusive o estado de São Paulo, inclusive os estados do Sul, enfim. Então, o problema Brasília, né? Brasília, um dos maiores lixões do Brasil está aqui, ao lado de Brasília. Então, o lixo é um problema grave. Os resíduos sólidos, né, que é o nome técnico, aí você tem descarte de material de construção, aqueles caçambeiros que jogam os entulhos em tudo quanto é lugar, inclusive em APP, à beira de rio e tudo mais. Você tem um problema de saneamento gravíssimo em todos os estados da federação. O litoral brasileiro virou um grande volume de esgoto sendo despejado no oceano o tempo todo, os rios poluídos, transmitindo doença e tudo mais. Problemas sérios de qualidade do ar, inclusive com reflexos para a saúde, problemas respiratórios, nos grandes centros urbanos. Precisamos resolver isso. Tem também questão de áreas contaminadas, pouca vegetação em área urbana e também o programa de combate ao lixo do mar que nós lançamos no dia 22 de março e que está sendo um sucesso, porque o Brasil tem uma costa de 8.500 quilômetros, ou seja, tem uma grande exposição com o oceano e que nós estamos vendo cada vez mais um aumento no lixo, sobretudo na parte dos plásticos. Vocês mudaram a gente está agora ainda no começo do ano e já houve uma grande mudança nas concessões dos parques nacionais em relação ao modelo que existia antes. O senhor pode comentar isso, o que muda no novo modelo? Não, isso é extremamente importante. Nós recebemos, as unidades de conservação são administradas pelo ICMBio, vários parques nacionais que já têm condições de serem concessionados, alguns que nós estamos ajustando a questão legal e tudo mais para que também entrem nas concessões. E por que isso? Porque é evidente que o Estado, e aí não falo só do governo federal, estou dizendo o ente estatal como um todo, cuida muito menos do que poderia e do que deveria, e o setor privado desempenha essa tarefa muito melhor. Tem melhores investimentos, uma maior criatividade, tem a inovação do empreendedor, tem a capacidade de difusão de marketing, de mercado, enfim. Todos os parques nacionais que são referências em visitação são parques concessionados. Foz do Iguaçu, Noronha, o Corcovado lá no Rio de Janeiro. Então nós queremos que essa experiência melhorada se expanda para os outros parques nacionais. Nós queremos ver se fazemos até o final do ano mais 20 concessões e num modelo mais atrativo, mais convidativo para que haja maior competição entre os entes privados que disputem essas áreas e façam os investimentos necessários para desenvolver o ecoturismo no Brasil de verdade. Locais como Lençóis Maranhenses, onde eu tive recentemente, Jericoacoara, Chapada dos Guimarães, enfim, há muitos atrativos naturais no Brasil e que precisam estar bem estruturados, não só para o aspecto da preservação, mas também para receber um volume bem maior, bem mais substantivo de turistas nacionais e estrangeiros. O que muda nesse modelo? Eles vão colocar mais equipamentos públicos à disposição? Qual é a mudança? Há uma questão conceitual. As concessões feitas até agora eram concessões em que se davam alguns serviços, na minha opinião poucos até, como potenciais de exploração para o setor privado investir. Nós queremos inverter essa lógica, fazer como se faz em vários países do mundo que tem um ecoturismo, tem situações como essa muito mais desenvolvidas do que nós, em que cabe ao setor privado, através das suas manifestações de interesse, do PMI, indicarem todos os serviços e todos aqueles investimentos, infraestruturas que pretendem desenvolver. E o poder público simplesmente verifica se algumas delas, ou se há realmente alguma delas, que contraria o objetivo da preservação. Quer dizer, é uma mudança de comportamento. No primeiro caso, você indicava números clausos apenas algumas coisas que podem ser feitas e nesse caso você verifica apenas aquelas que não podem ser feitas. E, portanto, todo o resto pode, gerando mais emprego, mais investimento, mais opções de turismo. Você tem muitos lugares no Brasil. Eu fui ao Rio Grande do Sul agora recentemente, a Parados da Serra, Serra Geral, São Francisco de Paula, Canela, um grande potencial para que essas áreas do governo, unidades de conservação,
sejam exploradas, sejam bem aproveitadas, sejam visitadas pelas pessoas, pelas famílias, porque quem não conhece, quem não usufrui, também não preserva. O senhor mencionou o ICMBio, no qual o senhor tomou decisões sobre mudança na diretoria. O senhor pode comentar isso, os nomes? Sim, com certeza. Nós fizemos um trabalho importante do começo do ano até agora, sob a presidência do então presidente Adalberto Eberhard, que é uma pessoa a quem eu considero muito, fez um bom trabalho. O Adalberto, por questões pessoais, houve por bem deixar a presidência do ICMBio e, portanto, junto com a troca do presidente, nós decidimos também trocar os diretores. E aí eu trouxe virar para a presidência do ICMBio o comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, o Coronel Homero, que é um excelente policial e um excelente profissional, capacitado, experiente, que trará muita objetividade para a presidência, e também mais 4 oficiais que trabalharam tanto com o Coronel Homero como comigo em diferentes momentos da minha vida pública. O Tenente-Coronel Simanovic, o Coronel Fernando Lorenzini, os majores Marcos Aurélio e Marcos José. Então são 4 profissionais muito competentes e que passam a integrar uma equipe que eu tenho certeza que fará um grande trabalho. Todos os diretores serão oficiais da Polícia Militar de São Paulo. É um corpo coeso, competente, que trabalha bem, entrosado e que eu tenho certeza que vão fazer um excelente trabalho lá no ICMBio. Só um detalhe, o Ministério chegou a anunciar o Coronel Mendes como presidente interino e depois se voltou atrás. Por que isso ocorreu? Nós entendemos que fazer 2 mudanças num curto espaço de tempo não seria bom. Como o Coronel Homero já foi anunciado, essa transmissão da presidência do Dr. Adalberto para o Coronel Homero se faria diretamente de forma mais fácil. Entendi. Nessa questão de cargos ainda, o senhor nomeou o empresário André Germanos para uma diretoria do Ministério. Ele cumpre os requisitos estabelecidos pelo governo para... Cumpre sem dúvida alguma. O primeiro que o André é formado em administração pública, tem mais de 20 anos de experiência em grandes instituições, portanto sabe lidar, aliás, é uma deficiência do poder público, ter pessoas que sabem lidar com a aplicação dos recursos, captação de recursos. Essa é uma especialidade, o André conhece muito bem esse tema, e é esse o papel que ele vai ter no Ministério. Ou seja, trazer para o Ministério esses projetos de investimento, como nós comentamos há pouco, nas unidades de conservação, nas concessões, trazer investimento, trazer conhecimento de como você monta toda a estrutura financeira, inclusive da viabilidade econômico-financeira das atividades que se pretende fazer. Quer dizer, não basta só o conhecimento ambiental, você tem que saber como montar uma planilha de Excel, como é que você faz a viabilidade do investimento. Para isso tem que trazer gente do mercado, gente que sabe fazer essa operação econômica, financeira. Então ele cumpre largamente esse critério. O senhor, numa recente visita a um parque nacional, se queixou de que os funcionários não estavam lá e que isso seria objeto de investigação. E eles argumentaram que não tinha havido uma comunicação formal da sua visita. Como é que foi esse episódio? Há um conflito com os funcionários ou não? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho viajado praticamente todas as regiões do Brasil para visitar as áreas do IBAMA, do ICMBio, enfim, para conhecer a realidade de um país tão vasto, diverso e complexo como é o nosso. E para a minha insatisfação, é evidente que eu não tenho nenhuma felicidade em relatar isso, vários lugares, sobretudo esse onde nós estivemos, a Lagoa do Peixe, lá no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, há relatos muito semelhantes de um comportamento persecutório contra as pessoas que têm propriedades ou as pessoas que vivem próximos ou dentro de unidades de conservação. Do que decorre esse conflito? Quando você cria uma unidade de conservação, de proteção integral, e supostamente as pessoas têm que sair de dentro dessa unidade, o primeiro requisito é que o Estado faça indenização. Como é que você intervém na propriedade privada, você proíbe a pessoa de estar ali onde ela já está há anos ou há décadas e nem sequer os indeniza? O que diz a lei, inclusive? Que passados 5 anos, se não houver essa indenização, o próprio decreto, a própria norma que instituiu a área pode entrar em caducidade. Porque você não pode criar esse impasse jurídico transformando a vida das pessoas nesta insegurança. Muito bem. Qual é o comportamento que nós temos ouvido, e lá na Lagoa do Peixe foi exatamente o que aconteceu. Que como não há essa definição jurídica,
os funcionários, ou alguns dos funcionários, criam situações de embaraço, de constrangimento contra aqueles que moram dentro das unidades de conservação para forçá-los a sair, apesar deles não terem sido indenizados. Quer dizer, é uma situação inaceitável. Pessoas de bem, pescadores artesanais, pessoas de idade, pessoas de 70, 80 anos de idade, crianças, etc., reclamando da truculência e do uso indevido desse constrangimento por parte de alguns funcionários. O que nós fizemos? Fomos ao local para saber a realidade. Desembarcamos na cidade de Mostardas, que é ali ao lado da Lagoa do Peixe, que é em Tavares. Ficamos lá no escritório do ICMBio em Mostardas durante um tempo, ouvindo como é que é as atividades, conhecemos ali os mapas, fotografias, etc. E todos nos deslocamos em seguida para a agenda em Tavares. Todos estávamos lá juntos. Portanto, como é que a pessoa alega que não sabia ou não foi convidado se estava junto comigo no local e nós saímos de lá e falamos, agora vamos todos para o evento. Uns foram para o evento e outros não. Por que não foram? Porque provavelmente não queriam ouvir dos moradores, na presença do ministro, as críticas que eles tinham para fazer em relação a esse comportamento indevido. E foi justamente, portanto, em razão dessa ausência de comparecimento, em que não é verdade que não conheciam a agenda, estavam comigo há 15 minutos antes. Então, o que aconteceu nesse lapso temporal que eles não foram ao local? Então, nós vamos realmente estabelecer ali na Lagoa do Peixe um melhor relacionamento com os moradores. Acho que é um caso que é emblemático para todo o Brasil, mas infelizmente não é o único. Nós tivemos relatos semelhantes em Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, tivemos relatos semelhantes, onde eu estou indo agora, em Ponta Grossa, no Parque dos Campos Gerais, no Paraná. Temos relatos semelhantes em várias unidades, inclusive nos Lençóis Maranhenses, onde eu estive recentemente. Então nós precisamos de uma mudança de comportamento. O Estado não pode tratar as pessoas de bem dessa forma persecutória. Não é porque se criou uma unidade de conservação que ali você pode simplesmente tirar a presença humana como se o ser humano fosse indesejável. Isso é inaceitável. Então nós temos que ter uma postura de conciliação desses pontos. A falta de pagamento das desapropriações, que é o problema original e que vem de muitos anos, ela vai ser resolvida? Nós temos aí um problema cumulativo. Primeiro, alguns perímetros demarcados de unidades de conservação foram demarcados sem muito critério. Então, em alguns casos, você colocou dentro do perímetro de uma unidade de conservação regiões ou áreas ou vilas ou povoamentos que não tinham que estar lá dentro. Bastaria ter tido um pouco mais de critério em delimitar o perímetro de uma forma menos conflituosa. Então, este é um problema. Então vai mudar alguns casos, até isso é previsto em lei, alguns casos pode-se fazer um ajuste do perímetro, de tal sorte a tirar aqueles pontos de conflito. O segundo lugar é se o nível de proteção que foi estabelecido de acordo com a SNUC, que é a lei federal, é o nível adequado. Há casos, por exemplo, em que pode haver a exploração de artesanal, como é o caso de Lagoa do Peixe. Não tem sentido você restringir completamente a atividade de uma comunidade que vive no local, que vive da pesca e que a pesca convive com o meio ambiente ali tranquilamente, tanto que a área está com essas famílias há 200 anos e continua uma área equilibrada, o que prova que a atividade deles não é predatória ou não atenta contra o meio ambiente. Portanto, tem que ter uma outra categoria, a lei tem vários níveis, outra categoria de unidade de conservação para contemplar esses conflitos. E, por fim, naqueles casos... Reservas extrativistas, você tem parques nacionais, RVS, que é a Reserva de Vida Silvestre, enfim, tem vários níveis lá. E, por fim, naqueles casos realmente em que há justificativa para a manutenção da restrição total e, portanto, impõe a retirada, como a lei determina, daqueles que estão dentro do parque, é pressuposto que a gente faça a regularização fundiária. Para isso, nós temos recursos de várias naturezas, pode-se usar, inclusive, a conversão de multas, pode-se usar a parte do pagamento pela reserva ambiental, você averba reservas ambientais de compensação ambiental dentro de unidade de conservação, isso dá o CRA, o CRA, que é um título, esse título dá ensejo ao pagamento pelas áreas que precisam ter regularização fundiária. Tem também nas regiões da Amazônia, por exemplo, recursos do Fundo Amazônia, que a regularização fundiária ela é extremamente importante, ela elimina conflitos. Então, ela é algo desejável, mas ela tem que ser feita de acordo com esse modelo que nós falamos há pouco. Juntar ICMBio e IBAMA, já foram juntos antes, era só IBAMA, é uma coisa que vai ser feita, pode ser feita?
Pode ser feita, eu não sei dizer nesse momento se nós vamos fazer ou não. Nós estamos desde o início do ano fazendo um processo de reestruturação e melhoria de eficiência de gestão em cada um dos órgãos separadamente, e se num determinado momento nós entendermos que o passo necessário para que essa melhor gestão e eficiência imponha a unificação dos órgãos, se for necessário, se isso se mostrar positivo, nós vamos fazer. Mas não é esse, nesse momento, o nosso objetivo final. O ICMBio tem vários centros de pesquisa, além de parques. Vai continuar tendo? Essa é uma atividade? Nós vamos analisar, assim como eu tenho ido às unidades de conservação, também pretendo ir aos centros de pesquisa. Acho importante a gente ter uma noção exata do que está sendo feito em cada lugar, a que custo para o contribuinte brasileiro e com que respostas, ou seja, com que vantagens, com que resultados efetivos isso está sendo praticado. Então, dito isso, após as visitas, após o conhecimento, nós vamos decidir se e em quais casos há realmente necessidade de ou não de alguma mudança. A lista de peixes em extinção vai ser mantida? Nós recebemos um pleito do secretário nacional da Pesca, do Jorge Saif, pleito esse que vai ser analisado pelo Ministério. Vamos chamar o setor produtivo, vamos chamar alguns especialistas, o próprio secretário Saif, para discutir qual é a justificativa, quais são os argumentos, de parte a parte. Tem que haver esse diálogo. O que nós temos percebido é que muitas das normas restritivas que foram publicadas, sobretudo no final do ano passado, no apagar das luzes, essas normas, em muitos casos, aparentemente não têm uma justificativa técnica bem feita. Se houver justificativa, a norma será mantida. Se não houver justificativa no todo ou em parte, será revista. Mas para isso é preciso haver um entendimento, uma conversa entre todas as partes envolvidas sob o comando do Ministério. Sobre a condenação que o senhor sofreu na Justiça em São Paulo, o senhor está recorrendo, o senhor pode falar dos seus argumentos de defesa? Eu posso falar com toda tranquilidade. O que nós fizemos lá, na verdade? Nós recebemos um plano de manejo absolutamente mal estruturado, com problemas técnicos gravíssimos, com uma série de pressupostos equivocados. Nós criamos um grupo de trabalho com quase 30 pessoas de diferentes órgãos da Secretaria, com a participação, inclusive, de conselheiros do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Fizemos a revisão daquilo que entendíamos que era incorreto, impreciso, contraproducente, e fizemos a revisão porque entendemos que era o certo a fazer, e defendo isso até hoje. E fizemos isso, encaminhamos ao CONSEMA, o CONSEMA, que é o Conselho Estadual, apreciou a matéria, votamos a matéria, aprovamos a matéria. Aí isso foi, por uma questão de inconformismo, objeto de uma ação civil pública contra mim. Essa ação civil pública reconheceu na sua decisão de que eu não havia tido nenhum ganho pessoal, que não havia nenhuma vantagem, que realmente haviam problemas a serem sanados no plano de manejo, mas que, entretanto, a forma como nós fizemos não estava exatamente na visão que ele entendia a mais adequada e que, portanto, isso me ensejaria uma condenação no mínimo legal. Eu entendo que nem sequer essa condenação seria correta e, portanto, nós recorremos ao tribunal e está com a justiça e nós confiamos na justiça. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado por essa entrevista que chegou ao fim. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Um prazer.